A graça e a paz, meus irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Gonçalves e trago um tema aqui para você aqui, referente à religião. Hoje em dia é um assunto muito polêmico quando se fala de religião, né? Uns já não querem mais saber de religião por ver tanto problema, né? Por ver tanto escândalo, não querem mais saber. Uma boa parte de pessoas, você vai conversar com elas, elas falam: eu não tenho religião, né? O que dizer a respeito da religião? É claro que hoje em dia se levanta muita bandeira de sua religião, né? Mas o conteúdo, o que tem que se viver na religião, não está sendo vivido. É o que Jesus ensinou. Você só vai conhecer a árvore pelos seus frutos. E muitas pessoas criticam aquelas pessoas que andam com a Bíblia e falam lá: aquele ali não vive o que ele prega, ele não vive. Ah, ele anda com a Bíblia, mas ele não vive. E muitas pessoas se escandalizam, falam: para que ser crente, para que ter religião? Sendo que olha o que aquela pessoa faz. Porque ela não está vivendo realmente a verdadeira religião. Porque a religião tem uma função boa na sociedade, que é de ligar o homem a Deus. Porque o homem precisa de Deus. E aqui na terra ele deixou, né, a sua palavra. E através das igrejas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é anunciada para as pessoas, né? Eu queria dizer aqui, por isso que eu coloquei esse tema, Deus ou religião, né? Porque hoje em dia parece que é coisas distintas, né? Ou a pessoa é o religioso, ou é aquela pessoa que ela serve a Deus, né? Porque parece que está tão distinto, né? Parece que servir a Deus é uma coisa e religião é outra coisa, né? Mas não é bem por aí. Capítulo 1, versículo 27 do livro de Tiago. Queria ler para vocês. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Viu como é que é simples? Mas nós, os seres humanos, complicamos muito, né? Às vezes a gente usa a nossa Bíblia e pratica tudo que está errado nela. A gente fala: a gente tem que servir a Deus, tem que andar conforme a palavra de Deus. Mas a gente está vivendo a palavra de Deus? É uma obrigação de todo cristão ler o livro de Mateus, sabia? Capítulo 5, o 6 e o 7. O Sermão da Montanha, que aquele ali é um sermão que Jesus ensinou. Ali está cheio um conteúdo maravilhoso para ser praticado. Porque não é só o fato de eu andar com a Bíblia e dizer: não, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas tudo bem, qual é a obra que você está fazendo? A obra de Deus, a verdadeira religião, é praticar os mandamentos dele. Você viu o que Tiago escreveu para o povo daquela época? Vamos no contexto. Tiago, na exegese, né? Exegese, hermenêutica, né? Tiago, ele deixou escrito para os cristãos daquela época: a verdadeira religião para com Deus, para agradar a Deus, para fazer a obra de Deus, era visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quem eram os órfãos e as viúvas daquele tempo? Vamos lá, a viúva, ela não poderia trabalhar, a mulher não poderia trabalhar. Então, quando o seu marido morria, ela ficava dependendo de alguém. Se ela tinha filhos, ainda os filhos ajudavam ela, mas se não tinha filhos, igual a viúva de Naim, né? Perdeu seu filho, né? Seu filho já tinha perdido o marido, depois foi perder o seu filho. Então, a vida da pessoa acabava ali, porque ela não tinha alternativa para viver. Ela não poderia trabalhar e automaticamente não teria renda. E como é que uma pessoa vive sem renda? Né? Não tem condições. E o órfão? Quem eram os órfãos? Órfão eram as pessoas estrangeiras que apareciam na terra de Israel e que não tinham oportunidades de emprego. E eram pessoas que infelizmente chegavam naquela terra e acabavam mendigando. Ficava lá mendigando por não ter oportunidades. O comércio daquela época não abria as portas para estrangeiros. Era muito difícil. Às vezes a pessoa migrava do seu país para tentar uma vida melhor lá e não conseguia ter oportunidades. Então Tiago, a primeira coisa que ele falou: a verdadeira religião pura para com Deus, que agrada a Deus, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Lembra do que eu falei? Uma viúva que não pode trabalhar, ela passa tribulação.
E uma pessoa num estado de mendigo, ele passa por tribulação, porque ele vai passar dias às vezes sem comer, vai comer se alguém der, e é uma situação constrangedora e horrível. Então, meus irmãos, primeira coisa que Tiago recomendou, para você viver uma verdadeira religião com Deus. Com Deus, você que é cristão, evangélico, escuta bem isso. Você precisa ajudar pessoas que estão passando necessidade. Isso aí é fazer a religião fluir de dentro de você, porque a religião não é o exterior para dentro. A religião ela é de dentro para fora. Eu não posso mostrar só o meu exterior. O exterior tem que ser produzido por algo que está dentro do interior. Ele reflete no exterior e não pode ser do exterior somente e o interior vazio. Olha só, a verdadeira religião é ajudar o necessitado. Quem seria hoje os órfãos viúvas? Lógico que o contexto mudou. Hoje as mulheres trabalham, né? O estrangeiro ele entra num país, ele tem direito a trabalhar, né? Pelo menos aqui no Brasil, quando ele é recebido no Brasil, ele consegue trabalhar, graças a Deus por isso. Então, e o que acontece, irmãos, nesse contexto de hoje? Ajudar os órfãos e viúvas seria hoje ajudar um necessitado. Às vezes a gente está tão preocupado em trocar de carro, né? Em mudar de casa, em alcançar coisas grandes, que se esquece de ajudar um vizinho que está passando necessidade, um vizinho que está desempregado, uma pessoa que tem uma deficiência e não consegue trabalhar, né? Seria hoje, esse contexto de hoje, uma pessoa que não consegue entrar no mercado de trabalho e está passando necessidade. Às vezes ela até quer, você vê que tem vontade, mas Tiago também nesse livro que eu estava lendo hoje, ele diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. Então o que adianta ser um religioso que não pratica a religião? E a verdadeira religião é essa, é cumprir os mandamentos de Cristo, é cumprir os mandamentos dele. Então olha só a primeira coisa que Tiago falou, e não é muita coisa não. Jesus ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você tem ajudado o seu amigo, o seu vizinho, a sua colega nas suas tribulações? Tribulações é necessidades, problemas familiares. Tem ajudado? Você tem compreendido aquele colega seu de trabalho que está passando por problemas na vida financeira, na vida dentro de casa, na vida emocional, sentimental, e ninguém compreende ele? Você tem procurado compreender ele? Porque a verdadeira religião, ela busca compreensão, compreender, ajudar. A verdadeira religião, ela move a gente a se envolver com as pessoas. Para quê? Para tentar ajudar de alguma maneira ela nos seus problemas. A verdadeira religião faz isso. Se todo cristão vivesse os mandamentos de Deus verdadeiramente, meu amigo, de Paulo, de Pedro para cá, o mundo todinho era cristão. Mas hoje está muito difícil uma pessoa se converter por tanto mau testemunho que tem sido dado. Jesus ele contou lá naquela parábola do fariseu, do fariseu não, do homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó. O que Jesus ele disse? Passou um sacerdote, um religioso, passou de largo, viu ele lá, ele já tinha sido roubado, foi agredido e estava quase morrendo, mas um religioso passou por ele e fez vista grossa, fingiu que não viu. Assim também passou o levita, né? Que era um obreiro também do templo antigo. Passou por ele e não estendeu a mão. Mas um estrangeiro foi e estendeu a mão. Entendeu? Uma pessoa que não tinha nem religião foi e estendeu a mão. E por isso que hoje em dia muitas pessoas, elas falam mal da religião por causa disso. Por causa das más obras que nós cristãos, muitos praticam as más obras. Mas a gente precisa praticar as verdadeiras obras. A gente precisa ter uma reforma pessoal. É uma reforma pessoal. Salmos 109. Como andará o jovem, o homem, a mulher, como andará no seu caminho, se examinando conforme a palavra de Deus. E ele diz também mais uma coisa.
se manter, se livrar da corrupção deste mundo. Além de você ter um coração voltado a ajudar o necessitado, aquele que está precisando, você também tem que se guardar da corrupção desse mundo. E qual seria a corrupção desse mundo? O adultério, prostituição, roubo, furto, engano. O cristão ele deve sair dessas práticas. Infelizmente tem muito cristão ainda nessa prática. O homem saiu do mundo, mas o mundo ainda está no coração do homem. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Mas nesse vídeo, Deus ele quer te alertar da verdadeira religião que a gente precisa praticar, que é a palavra dele, que é os mandamentos dele. Não adianta eu falar para você, meu amigo, minha amiga, não, vai praticar a palavra de Deus. Deus tem uma obra grande na sua vida. Faz a obra de Deus, mas sem te falar o que é a obra de Deus. O que você tem que fazer. O manual do cristão, ele está aqui, ó, o manual do cristão. Mas eu tenho que expor para você os mandamentos dele. É claro que é obrigação de todo cristão ler a Bíblia. Só que aí, a exposição da palavra também tem que ser dita. Para aquele que ainda não lê ela. Para aquele que ainda não aceitou a Cristo. Olha só, irmão, que coisa. O que é se manter livre da corrupção deste mundo? Que essa é a verdadeira religião que agrada a Deus. É sair fora do adultério. É sair fora da prostituição. É sair fora dos enganos. Cristão enganando o outro. Não enganar o outro. Sair fora, irmãos, de sentimentos que contaminam o coração. Sentimentos de inveja. Muitos cristãos com sentimento de inveja. Dando um mau exemplo, dando um mau testemunho. Por causa desses sentimentos. Procurando limpar o coração disso. Da fofoca. O que é se manter livre da corrupção deste mundo? O que é uma corrupção? É algo mal deste mundo. E esse mundo ensina algo mal. Ensina o homem a fazer uso de bebida alcoólica. Ensina o homem a usar cigarro. A fazer uso de droga. Mas o verdadeiro cristão que pratica sua religião, ele corre disso. Ele não vai praticar coisas que homens mundanos praticam. Você está me entendendo, meu irmão? O que é se manter livre da corrupção deste mundo? É não aceitar convites que vão desagradar a Deus. Aquela sua amiga, aquele seu amigo que te convida para ir para um baile funk, para ir para um prostíbulo, para uma casa noturna. Ali não é o seu lugar. Você tem que se manter livre da corrupção deste mundo. O cristão ele tem que se manter livre. Porque não adianta eu falar, não, viva com Deus, mas não te falar o que você tem que fazer para viver com Deus. Esse aqui é o conteúdo do canal. É uma reforma pessoal, é você que tem que se moldar conforme a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos manda? Que nós devemos ter amor, ajudar os nossos amigos, ajudar os nossos irmãos, nossos parentes, aquele que está necessitado. E se manter livre da corrupção deste mundo. É os dois temas desse vídeo. E se manter livre da corrupção deste mundo. Sabe o que é se manter livre também da corrupção deste mundo? Um versículo que está lá em Isaías, não me lembro agora, mas fala, não coloque coisas profanas dentro da sua casa. Quantos cristãos, irmão, compram coisas roubadas e colocam dentro da sua casa, achando que estão na vantagem porque pagaram barato? É uma furadeira que você compra, você paga 20 reais, o cara te vende uma furadeira por 20 reais. Irmão, como é que pode uma furadeira custar 20 reais? Uma furadeira, irmão, hoje em dia, uma usada, se você for comprar hoje, deve estar na faixa aí de uns 80 reais, por aí. Tem gente que está comprando coisa, irmão, roubada e colocando dentro da sua casa. Quer se manter livre da corrupção deste mundo? Sai fora disso. Sabia que isso também é uma corrupção? Até pela lei brasileira, uma pessoa que compra uma coisa roubada de outra pessoa, ela está sendo também conivente também, é quase que conivente, né? Porque ela está sendo aquela pessoa que compra, né? A pessoa furta e vende, aí o outro vai e compra. Isso aí também é crime também, é crime. Então o verdadeiro cristão, ele tem que se manter livre dessas coisas, sair fora disso.
É aquela pessoa lá no teu trabalho que tenta te seduzir. Que tenta te seduzir para que você tenha relações com ela. O cristão, ele tem que sair fora disso, meus irmãos. Ele tem que sair fora disso. E hoje em dia, empresas que homens e mulheres trabalham, você é casado, você é casada, você tem uma aliança na sua mão. Você tem que honrar aquela pessoa que você casou. Se você ainda está namorando, você está noivo, também tem que honrar aquela pessoa. Você tem que respeitar ela, ser fiel a ela. Se manter livre da corrupção desse mundo é ser fiel ao seu parceiro, ao seu cônjuge. Essa é a verdadeira religião. Porque não adianta eu dizer, não, vamos viver a palavra de Deus e não te dizer o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, essas duas coisas que Tiago falou, estão repletas de conteúdos. Se manter livre da corrupção deste mundo também é aquilo que você vai ver no seu celular, na sua televisão. Quantos cristãos eles são viciados em pornografia, assistem pornografia? Como é que você diz que vive a palavra de Deus, que você é um religioso, está agradando a Deus, se você não se afasta da corrupção deste mundo? E corrupção deste mundo também é ver pornografia, viu? Você que gosta de ver pornografia no seu celular, se liberta disso. Se liberta disso. Tenha uma vida santa diante de Deus. A santificação, irmão, ela está em você se afastar desse mundo. Parar de falar mal do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega. Parar de falar mal do seu irmão em Cristo. Porque hoje em dia o que tem de cristão falando mal do outro. E a gente precisa parar com essas coisas para se manter livre da corrupção deste mundo. Então, meu querido, nesse vídeo de hoje, que Deus possa refletir no seu coração o que é a palavra dele, o que é a religião, o que é a verdadeira religião, o que a gente tem que praticar. Se é só usar um terno padronizado, eu sou um cristão, eu vou fechar aqui a minha camisa, vou colocar a minha gravata, o meu paletó, estou padronizado, eu sou um cristão. Não, isso não é ser um cristão. Um verdadeiro cristão, irmão, ele é cristão de camisa social, cristão de camisa polo. Um verdadeiro cristão, ele cumpre os mandamentos de Deus. E aqui no meu canal eu tenho essa intenção de estar expondo os mandamentos de Deus, para que a gente possa se edificar deles, ser edificado nele. O homem que edifica sua casa sobre a rocha é uma figura de linguagem, é o homem que vive e obedece os mandamentos de Deus. Então, meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha falar muito grande ao seu coração e venha te ajudar a viver a verdadeira religião, que é o amor e a obediência aos mandamentos de Deus. Que você possa ser liberto e livre da corrupção deste mundo. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não. Não ande com aquelas pessoas que fazem o mal para outras pessoas. Não compactue com pessoas que fazem coisas erradas. Comece a viver a sua vida com Deus. Ande com pessoas que praticam coisas que são agradáveis a Deus. Comece a ajudar pessoas. Comece a ajudar, que Deus ele vai se agradar. Deus me faz lembrar agora de Cornélio. Lembra? Um centurião um centurião que Pedro foi lá na casa dele pregar para ele. Cornélio, antes de ter o batismo nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, irmãos. Lembra o que o anjo falou para ele? Tá lembrado? O anjo falou: Cornélio, as esmolas que você dá para os pobres, elas subiram diante de Deus e estão lá nas memórias dele, porque ele ajudava os necessitados. Então, meu querido, passe a viver a verdadeira religião. Ajude as pessoas. Isso agrada o coração de Deus. E se livre da corrupção deste mundo. A corrupção deste mundo não é só não é só uma pessoa que faz coisas graves, coisas pequenas também. Entendeu, meu irmão? Se livre de fofoca, de palavrões. Se livre de coisas erradas, coisas profanas que desagradam a Deus, coisas obscenas. E Deus vai cada vez mais assim nos aperfeiçoando na graça
e no conhecimento. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.